Tudo bem, pessoal? Então vamos começar então nossa webconf. Então vai ser a nossa webconf 4, nossa última webconf. Então praticamente vamos fazer uma recapitulação de tudo. Então nós temos aquelas nossas unidades, né, que foram de 1 a 4, que era sobre a história da EAD, estudar e aprender com autonomia, o TICS e o AVA. Então vamos dar uma recapitulada sobre eles. Bom, primeiro a história da EAD. Bom, o que é o EAD, né? EAD não é uma coisa recente, EAD é uma coisa já bem antiga, que já praticamente, né, se você procurou, né, estudar, ou então pesquisou sozinho a parte a respeito disso, você vai ver que o início dele foi lá no século XVIII, já tem muito tempo, tá? Não é coisa rápida. A partir, né, praticamente de 69, 94, ou seja, em 1900, né, que as coisas começaram a andar muito mais rápido. Até porque já tinha sistema, né, de entrega de correspondência mais eficiente, e em 94, quando popularizou a internet, né, aí a EAD deu um verdadeiro salto, até pela facilidade, porque você não tem que ficar enviando documentos de um lado para o outro. Então, em 94, né, por causa da internet, que a EAD deu um grande salto. Até porque quando com o surgimento da internet, né, com os e-mails e outras formas de comunicação, ficou muito mais fácil poder fazer um ensino à distância. Porque você poderia trocar informações muito mais rápido, poder enviar material de forma muito mais rápida, ágil, e não ficar esperando, né? Por exemplo, fosse num correio, até hoje, mesmo tendo correio muito mais veloz, ainda demora um determinado tempo para chegar alguma encomenda, certo? Então, por causa disso que com a internet que basicamente tudo mudou. Não quer dizer que a internet criou o EAD, mas a internet ajudou um salto muito grande no desenvolvimento, né, na ampliação, na criação de muito mais cursos de ensino à distância. Não digo nem só sobre nível superior, mas em vários outros níveis, né, por exemplo, técnico também. Mas justamente por causa dessa troca de informação, né, que ficou muito mais eficiente. E em 96, a famosa LDB, né, que é a Lei 9.394 de 96, no artigo 80, então praticamente ele determina como que vai ser, né, a diretriz do ensino à distância. Por quê? Porque antes disso não tinha praticamente nenhuma segurança de um nível superior, ou seja, você poderia estar fazendo, mas não teria nenhuma segurança jurídica a respeito. E a partir dessa lei, tá, da LDB, que você pode garantir que o que você está fazendo realmente tem um valor correspondente a um curso presencial. Tá, então, o que diz essa lei, né? Ele fala o quê? Que ele tem que obedecer às diretrizes curriculares, a duração do curso praticamente é igual ao curso presencial, o controle de frequência também está definido pelo pedagógico, ou seja, se você não tem frequência, né, então você não tem direito, né, igual no curso presencial, você tem que ter uma determinada quantidade de frequência, que no caso é 75% das aulas. Aí, se você fazer alguma transferência, equivalência, aproveitamento, é tudo garantido, ou seja, se você fez uma disciplina aqui no EAD, você terminou o curso, de repente surgiu um curso presencial e que você possa aproveitar essas disciplinas, isso quem garante é essa LDB. É o diploma com validade nacional, então, ou seja, você vai formar, você vai pegar o seu diploma, nada vai ser diferente que você ter feito presencial ou em a distância. Tanto que o diploma tem que ser exatamente igual. Que eu já vi gente falar que tem gente que não vai aceitar o diploma porque ele é à distância. Não tem como, tá? Porque o diploma é igual, a pessoa não tem como saber se ele vai ser diferente. E outro detalhe, né? Se alguém fala que tem como saber, é só se for de um curso que seja somente, tipo, de uma universidade, seja somente à distância. Que nem no nosso caso, não tem como saber isso, né? O diploma é exatamente igual. Certo? Então, tudo que você fizer então, no ensino à distância, o seu curso, quando você pegar o diploma, então a lei garante isso, que você vai ter tudo equivalente ao o ensino presencial, tá? Sem problema. A única diferença é que se você mora num local muito afastado,
né, e você não tem a universidade presente do seu lado, você tem condições de fazer um curso superior. Né, coisa que antigamente você teria que se deslocar, morar em outra cidade para poder fazer isso. Então, o ensino à distância é isso. Você está fazendo o seu curso, você tem a legislação que te garante, tá, que esse curso seu é nível superior, que é equivalente aos cursos presenciais. Então, não precisa ficar preocupado, então, né, porque você tem uma garantia a respeito disso, que ele tem uma equivalência, né, o mesmo valor que um curso presencial. Então, voltando aqui, então, estudar, né, e aprender com autonomia, que é o tópico, né, uma coisa muito importante para vocês, que vocês daqui para frente, né, não só na minha disciplina, principalmente nas demais, ainda mais quando envolver mais parte técnica, né, um curso, uma disciplina mais técnica, vocês têm que se dedicar muito para poder aprender, né, porque é uma coisa que, se você não ler livro, não praticar, não treinar, fica muito mais difícil. Então, você aprender a estudar sozinho é muito bom. Ah, mas eu não sei estudar sozinho. Então, procura tentar encontrar com alguém, estar com algum colega, entrar em contato. Não digo nem presencial, né? Você pode fazer online, fazer uma webconf, né? Entre alguns alunos e tentar estudar, aprender mais. Porque por mais que você tenha um tutor, um professor aqui presente, às vezes você não vai conseguir acessar no horário que você tem disponibilidade. Então, se você conseguir juntar algum grupo, então você tem a capacidade de fazer tudo sozinho, é muito mais prático, né? Você tem que entender que é um curso de EAD, né? Não é igual um ensino presencial, né? Mas no presencial também tem esse mesmo, praticamente o mesmo problema, né? O professor só está num determinado horário. Fora do horário, ele não está disponível, certo? E aqui, ó, então, o que é os desafios, né, para você que quer estudar EAD? Olha lá, diz ali, ó, tornar-se e manter-se responsável por si mesmo, por seu processo de aprendizagem. Responsabilidade é tudo. Não vai ter nenhum professor puxando sua orelha do lado, né, igual se fosse uma aula. Ele podia falar, estuda, né, vai estar do seu lado. Aqui, por mais que a gente tenha algum tipo de contato, não tem como saber se você está ou não está estudando, se você tem algum conhecimento a mais, além do que alguns contatos que a gente tem. Então, isso depende muito de você. E como que você melhora isso? Conhecendo os seus pontos fortes e fracos, né? Qualidades e limitações. O que é um ponto forte e fraco? Digamos que você seja muito bom de leitura, muito bom para aprender, muito rápido, então é um ponto forte. Da mesma forma, você não tem concentração, então já é um ponto fraco. Se você não consegue se concentrar, você gosta de ler, mas você não consegue se concentrar por algum motivo para estudar, né? No caso aqui, uma disciplina à distância, então você tem que ver, né? Por que você tem esse ponto fraco e tentar diminuir ele e aumentar os seus pontos fortes. Porque daí você vai ter, com o tempo, né? Porque o curso tem um ano, são 5 semestres, se não me engano. Então, o que acontece? Se no primeiro semestre você tem uma dificuldade, você tem que melhorar para o segundo, para o terceiro e assim por diante. Assim que você se adaptar bem e conseguir terminar o curso, digamos assim, com tranquilidade, com facilidade, você pode provavelmente no futuro fazer mais cursos também, sem problema. Tá? Isso que é importante, certo? Então é isso que você tem que fazer, tá? Sempre se dedicar. E se você se você conhecer, né, suas dificuldades, nada mais certo do que tentar melhorar elas. Aí, manter e aumentar a autoestima. A autoestima é uma coisa muito importante. Se você desanimar, você perde o curso. Então, por mais difícil que ele seja, né, não digo pelo curso, mas por algum motivo pessoal, trabalho, família, alguma coisa diferente, né, que não seja o curso, você tem que tentar separar um determinado tempo, um determinado horário e tentar seguir, manter um ritmo constante, de forma que você não diga para você mesmo, né, ah, eu não vou fazer nada hoje, que amanhã eu vou ter tempo. Se você ficar empurrando, você nunca vai acabar. Então, é muito importante você manter um determinado nível, né, eu digo assim, até de teimosia, de tentar terminar o curso. Né? Você tem que ser persistente, sempre tentar, né, manter um determinado ritmo e tentar seguir até o final. Por pior que esteja, né, o momento, sempre tentar manter, então, um determinado ritmo. Aí, para quem tem muito problema, está lá o outro item, relacionar-se com os outros.
Porque você vai ver que o problema seu não é só seu, todo mundo vai ter algum tipo de problema. Às vezes você conversando com alguém, ou então você estudando em conjunto, tirando dúvida em conjunto, isso é algo que ajuda muito as pessoas. Tem gente que até no presencial tem esse problema, ele precisa estudar com alguém, então eles formam grupos de estudo, né, e fazem o quê? Um estudo coletivo, isso é muito importante. Tá? Agora, então, mas cada um, né, tem sua forma de estudar, cada um tem seu ritmo de estudo. Então, cabe a vocês, né, tentar melhorar, né, o seu conhecimento da melhor forma possível, de forma que você consiga fazer esse curso inteiro de forma eficiente, que você aprenda muito e que consiga terminar ele com relativa, digamos assim, facilidade. E não com dificuldade por causa de algum problema, né, que não teria nada a ver com o curso. Tá? Que problema com o curso você pode reclamar, né? Agora, problema seu, você vai reclamar para quem, né? Você tem que realmente tentar melhorar esse nível de autonomia, esse nível de até de otimismo seu para tentar acabar com o curso. Aí, ó, ter clareza sobre o que está realmente aprendendo. O que é ter clareza? É você, além de ler, né, achar que está estudando, não, né? Você tem que estudar e tem que aprender, e não achar que está aprendendo alguma coisa. O que é aprender alguma coisa? É você ter o conhecimento. Você, depois que você terminar, por exemplo, qualquer disciplina, é você saber fazer daqui a pouco, né? Se alguém perguntar, ou então no seu serviço, você saber usar o seu conhecimento do que realmente você vai usar. E não achar que está aprendendo e quando alguém te botar alguma coisa na mão, você falar, isso eu não lembro mais, eu não aprendi. Não, você tem que realmente estar aprendendo alguma coisa. O mínimo que você aprender é muito mais, né, digamos, do que o que você já tem. Então, se você conseguir aumentar cada vez mais o seu conhecimento, você vai ver que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, cada vez mais você tem um conhecimento melhor, né? Não digo nem só para a sua atividade profissional, mas também até para a atividade, né, pessoal, né? Até algo que tem nada a ver com o curso, mas indiretamente ele também te auxilia nisso. Olha lá o último tópico lá, lidar com conteúdo. Ou seja, você tem uma grande gama de informações, o professor te passa muita informação. Quando você chegar na parte mais técnica, por exemplo, em programação, vão ter livros que você vai ter que estudar, apostilas, videoaulas, você vai ter tanta informação disponível que você vai ter que aprender o quê? Selecionar o que vai ser realmente importante para você. Porque não tem como você estudar tudo. É praticamente impossível. Então você tem que saber selecionar o que é importante, o que não vai ser importante. Se você não sabe o que é, tem um professor que talvez possa auxiliar um pouquinho, tem seus colegas que podem auxiliar um pouquinho. Se você conhece alguém da área, vai poder te auxiliar. Mas o problema o que é? É você não querer ler tudo e não aprender nada. Da mesma forma, não adianta também não ler nada e não aprender nada também. Então você tem que saber selecionar e aprender. Você pode ter um monte de livro à disposição, mas se você ler e não entender, também não adianta nada. Então você tem que saber lidar com isso. E isso é muito importante. Principalmente hoje em dia, né, que a gente vê muitos alunos, o maior problema dos alunos é justamente a leitura. Ele lê, mas não entende. Então você tem que fazer o quê? Tem que ler e tentar entender o que está acontecendo. Se o livro for muito difícil, tem que buscar outra forma de tentar aprender a como ler o livro. Tá? Porque livros geralmente são muito técnicos e tem livros que realmente é complicado, tá? Ele fala muita informação, mas não explica a nível de uma pessoa que está começando. Então, você tem que talvez pegar algum livro com linguajar mais fácil, um livro mais de iniciante, antes de chegar num livro mais avançado. Tá? Então, lidar com conteúdo é essencial. Não sei se vocês viram, né? O nosso conteúdo, queira ou não queira, foi uma coisa bem simples, né? Porque a nossa ementa é bem básica, né? O nosso conteúdo programático, que é o necessário somente, digamos assim, para você começar a estudar, começar a aprender o que é ensino à distância. Essa que é o objetivo, digamos, dessa disciplina. Então você está começando a aprender, porque a primeira disciplina você não tem noção, você talvez, muita gente fez a matrícula, por quê? Porque no local provavelmente não tem uma universidade e a única chance dele estudar seria essa. Então você começando com uma disciplina introdutória, indo devagar, começando a aprender, facilita bastante.
certo? Então, daqui para frente, nas outras disciplinas, imagino que, à medida que for passando cada uma delas, vocês vão tendo o quê? Cada vez mais capacidade de aprender o conteúdo, começar a ler a informação que o professor te passa, começar a procurar além do que o professor te passa e tentar sempre fazer o quê? Um estudo, né, de seu dirigido com muito melhor rendimento. Então, daqui a um tempo, você vai ver que você vai conseguir fazer muita coisa sozinho, né? Somente o quê? Com a direção dos professores. O professor te dá um caminho e você consegue andar sozinho, certo? Alguma dúvida por enquanto? Bom, está aí a frase, né? Aprender a estudar implica tomada de consciência que cabe a cada pessoa a responsabilidade de sua construção como aprendiz autônomo e competente. Ó, isso aqui não é para ensino à distância, tá? Isso aqui é para todo mundo, não é só para vocês. Ou seja, quem está num curso presencial é a mesma coisa, certo? Se você não tomar sua consciência, você não resolver estudar, não adianta nada. Não é porque é AD ou porque é presencial que vai ter esse problema, certo? Então, tudo depende do próprio aluno. Tranquilo? E aqui o TICS, né? Tecnologia de Informação e Comunicação. Essa aqui é uma coisa que hoje todo mundo usa até sem saber que era TIC. Então, o que está escrito aí? Ó? Eles estão em todos os lugares, e realmente está. Até porque todo mundo deve ter um celular no bolso, né? Na bolsa, né? Algum local. Então, você já está conectado ao mundo praticamente. Você pode conectar com qualquer um, em qualquer lugar. Tem até um aluno que eu lembro que estava aqui, está falando que está vendo a webconf aqui no smartphone dele. Então, ou seja, então o TIC hoje está em todo lugar. Como ele tem em todo lugar, você tem internet também, provavelmente, né, em todo lugar. Então, você tem lá o segundo item, facilita o acesso ao conhecimento. Então, se você tiver dentro do ônibus, você pode muito bem acessar, procurar estudar, conversar com algum colega, tirar alguma dúvida. Então, tudo isso é algo que era impensável anos atrás. Então, hoje, com esse avanço das TICs em geral, tudo ficou muito mais fácil, né? Você tem muito acesso, até muita gente esquece como que era difícil antigamente, quando você não tinha como buscar informações. Você tinha alguma quantidade de livros, né, numa biblioteca e pronto. Tá? Esse que é um problema. Né? Antigamente era muito difícil. Eu tinha que recorrer à biblioteca, em algum local. Se não tiver biblioteca, é pior ainda. Ou se, então, se não tiver um livro na biblioteca, é muito complicado. Mas hoje não. Hoje tem gente que praticamente nem usa mais livro. Ele simplesmente ele baixa um livro, né? Ou ele pode até comprar livro já eletrônico, né? Ele pode ler, igual naqueles livros eletrônicos já existe, né? Como chama mesmo? Agora sumiu o nome aqui da minha cabeça aqui. Tem uns da Amazon Com, que agora lembro. É o Kindle, esse aí mesmo. Tem Kindle e tem vários outros que você pode simplesmente pegar um livro, né, digital, você compra ele e você pode ler normalmente como se fosse um livro. Tá? Então hoje não tem a mensagem do livro papel. É claro que um livro papel é diferente, mas você não precisa. Então você poderia carregar hoje uma prateleira de livros num equipamento apenas, tipo num tamanho de um tablet. Então é muito mais fácil. Tá? Então você não precisa mais carregar um monte de livro, coisa que quando eu estudava, fazia engenharia na época, simplesmente tinha que carregar alguns livros para ir na aula, tá? Tirar alguma dúvida, ou então para estudar, ia na biblioteca pegar vários livros para trazer para casa. E o pior, a cada uma semana ou 10 dias, você tinha que renovar o livro novamente. Então, você tinha que levar lá para trazer de volta. Então, se você hoje tem livros, né, em formato eletrônico, ficou muito mais fácil. Então, vocês, né, que vão procurar alguma informação, na internet tem muita coisa pronta já. Então, você não precisa mais ficar, por exemplo, né, indo na biblioteca. Aqui, eu não sei se no interior, né, quando é muito afastado, vai ter alguma biblioteca com uma grande quantidade de livros. Deve ser muito mais difícil, principalmente se não tiver nenhuma universidade na região. Tá? Então, um livro eletrônico, né, um PDF, alguma videoaula que hoje tem disponível de tudo quanto é tipo. Então, você hoje tem muita coisa pronta, né, para você estudar.
Então é muito fácil. E quem que disponibilizou isso? Foi as TICs, né? Porque você tem uma tecnologia para você trocar essa informação. Então ele fala no terceiro item, pode favorecer a construção de comunidades entre diferentes escolas, grupos colaborativos e professores. Tá? Então, ou seja, hoje já existem vários locais, né, que você pode fazer parte, você pode estudar alguma disciplina de forma gratuita ou paga. Tá? Então você consegue fazer isso hoje. Então mesmo que você, por algum motivo, tenha dúvida em alguma disciplina, então tem vários locais ponto para isso. Tá? Inclusive, se não me engano, a Microsoft tem um site deles, agora não lembro do link, mas eles simplesmente disponibilizam muitas videoaulas, tá? Muita digamos assim, na parte matemática, principalmente, né, de lógica, disponível lá para os alunos. Tá? É muito interessante. Então, ou seja, você falar que não tem como aprender por algum motivo, não tem como você falar isso, tá? Mas eu não digo vocês de EAD, é vocês todos, tá? Presencial e EAD, tá? Porque o presencial também tem um sério problema de estudo. E hoje, né, quem quer estudar, tem muita coisa disponível, tá? E de graça, ou seja, sem precisar pagar. E se pagar, então, tem mais coisas ainda. Olha lá, no último item lá, então, a TIC pode levar ao compartilhamento de experiências entre estudantes com diferentes conhecimentos, proporcionando a troca entre pares. Ué, hoje é o que mais existe, né? Inclusive, é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Apesar de ser um curso de EAD, mas poderia ser uma webconf sobre outro assunto. Então, tem vários, por exemplo, assim, palestras, tá? Em webconf, tem vários cursos em webconf também, né? Não digo curso superior, mas cursos, né, de algum determinado assunto, existe tudo disponível, algumas de graça, algumas pagas, né? Mas você tem como acessar. E se você quiser compartilhar alguma experiência sua, você pode, digamos, você poderia criar um vídeo, disponibilizar isso em alguma plataforma, tipo YouTube, e compartilhar a informação, tá? Sem problema. Então, nessa parte, a tecnologia facilitou muito a gente. Tá? Então, quem é mais velho um pouquinho, né, vai ver que antigamente isso era praticamente algo impossível. E não digo nem muito tempo, em pouco tempo atrás, porque nem uma webconf dessa, alguns anos atrás, que eu tentei fazer uma com o pessoal, eu não me lembro agora da cidade, mas eu lembro que tinha pessoal até de Ribeirão Cascalheira. E o pessoal não conseguia ver a webconf. Por quê? Porque a internet era tão lenta nessas regiões que eles só conseguiam ouvir a voz. Porque se ligasse o vídeo, travava a internet. E hoje não, né? Hoje imagino que em todas as cidades já que tem a internet, já tem condições de ter uma webconf sem problema. Tá? E aí, a relação às TICs, ou seja, então nós temos então as mídias, que além das TICs, né, que a gente usa, tem as mídias que fazem parte. Aí, no caso, a primeiro item, o livro. Então, o livro pode ser em papel ou eletrônico. Antigamente, toda a informação era trocada via papel, né, via correio. Hoje não. Hoje a gente disponibiliza, né, as informações via o quê? Via arquivos. Então, a gente disponibiliza arquivos, a gente pode fazer algum arquivo, a gente pode falar, né, para alguém baixar algum arquivo em determinado local. Se alguém precisar comprar algum livro, então já vendem vários livros em PDF, ou então, né, os e-books em geral que existem por aí. Então, vocês hoje têm uma gama de informações que é só questão de ir atrás. Se você conseguir, você consegue tudo. Né? Não tem mais, digamos assim, nada que impeça de você ter acesso ao conhecimento hoje. Tá? Não é a distância que impede isso. Hoje ficou muito mais fácil. É que nem antigamente, né, nós tínhamos formas analógicas, né, o radiodifusão, né, que ele diz ali, de TV e rádio. Analógica é porque não é digital. Tá? Digital é outra forma, que nem a internet é digital. Antigamente era tudo analógico, então você teria o quê? Uma aula pela televisão, uma aula via rádio. Então era como funcionava antigamente. E hoje em dia, né, nós temos então a parte digital, multimídia, que seria o quê? Os computadores, videogames. Né? Então o que a gente está fazendo agora é algo de forma digital e multimídia. Multimídia, para quem não sabe, né, no computador é você ter acesso, né, você poder usar o som e o vídeo ao mesmo tempo, por exemplo, um jogo. Então você poderia ter um jogo educativo.
Seria o quê? Uma educação, né, usando multimídia. Você pode ver o quê? Um vídeo, uma videoaula, né, ou então alguma palestra. Seria o quê? Usar então um computador, né, ou então o smartphone para poder ter acesso a essa informação. Então hoje nós temos então, apesar de poder utilizar as anteriores ainda, né, lógico, as anteriores ainda estão valendo, mas você tem o quê? Uma coisa a mais que pessoas de alguns anos atrás não tinham todo esse acesso. Tá? Então a mídia, apesar de a gente achar que está defasado, tipo a televisão, né? Ah, quem que vai ver um curso na televisão? Ainda existe. Tá? Então, simplesmente hoje a diferença é que com o computador, como hoje, né, praticamente todo mundo tem um computador, tem acesso, tem um smartphone, talvez um tablet, então você consegue fazer isso muito mais fácil por meio de um computador. Que nem um problema da TV é que você, se você for ver um curso pela TV, geralmente é de hora marcada, né? Você não tem como você clicar, você sai do serviço, chegar em casa, você clicar no botão e começar a ver o curso agora. Na TV não, você tem o quê? Vai ser igual a um jogo. Tem um horário marcado, se você chegar no metade do jogo, você perdeu o primeiro tempo. É assim que funciona. Então, você usar um computador, você acessar um site que tem os vídeos hospedados, né, que você possa ver. Então você pode clicar a qualquer momento, ver um vídeo, pode interromper ele, continuar daqui a pouco novamente, sem perder. Coisa que na TV não, a TV é uma coisa contínua, ou o rádio também. Assim que começou, se você não chegou no horário, perdeu o começo. Se você por algum motivo tiver que sair no meio do curso, você vai perder o determinado trecho. E hoje, né, de forma digital, né, com computador, é muito mais prático. Aí uma coisa importante, né, inclusive até referente também ao Zava, né, que vamos falar mais à frente. Então nós temos então as ferramentas de comunicação, que é a nossa forma, né, de comunicar professor-aluno, tutor-aluno, que é o quê? Nós temos as comunicações do tipo síncrona e assíncrona, né, que nós já falamos antes. O assíncrona não é algo online, ou seja, você pode fazer algum questionamento, por exemplo, num fórum, deixa lá disponível e, de repente, alguém, se tiver online, poderia responder agora, da mesma forma que alguém poderia responder daqui 1, 2 horas ou amanhã. Então, mas o que acontece? Ele está lá disponível. Não é, por exemplo, igual a nossa webconf aqui agora, que é online. Eu estou falando com vocês, vocês estão ouvindo agora, ou seja, quando eu disponibilizar ele, né, o vídeo dele mais para frente, aí já vai ser o quê? Vai ser algo assíncrono, apesar de você não poder falar comigo, né, mas ele vai estar disponível em outro momento. Agora, a comunicação, aí já não. A comunicação, se você quiser falar comigo fora daqui, provavelmente vocês vão mandar alguma mensagem para mim, aí quando eu tiver na disponibilidade minha para ler as mensagens, eu vou poder ler a mensagem, responder a mensagem, e quando você estiver disponível, provavelmente você vai acessar, né, o portal e vai ler a resposta. Tá? Ou seja, então é algo totalmente assíncrono. Então a webconf é síncrona, então nós estamos aqui online. Esse chat, né, que vocês estão mandando algumas mensagens aqui, é uma coisa online também. Não é, não é assíncrono, por quê? Porque quando acabar essa webconf, o chat vai sumir também, e quem perdeu não vai poder mais ter acesso ao que foi passado aqui como mensagem, né, no chat, certo? Então essa é a diferença entre síncrono e assíncrono. A grande vantagem até do Java, né, é ter a ferramenta síncrona do fórum, é que você vai poder fazer pergunta, responder, né, dúvidas de colegas, e vai ficar lá sempre disponível. Então, ou seja, alguém que, por exemplo, digamos que ele comece o curso hoje e ele quer saber o que foram as dúvidas, o que aconteceu anteriormente, ele pode muito bem acessar o fórum, né, e ver como que foi a disciplina, né, o que aconteceu anteriormente, sem problema. Enquanto a webconf não, né, não tem mais como ele pegar essa interação que nós estamos tendo agora, ele vai poder somente ver o vídeo mais à frente. Agora vem o AVA, que era o último tópico nosso, né? O AVA, que espero que vocês estejam vendo todo dia, né? Ver se tem alguma mensagem, né? Ver alguma informação, até que vocês já estão com outra disciplina correndo agora ao mesmo tempo. Então é sempre bom dar uma olhada, tá? Até por causa das mensagens que pode surgir. Se vocês perderem a mensagem, né, de repente você perdeu algum tipo de informação importante e que se depois que passou o prazo, né, vocês vão acabar perdendo alguma coisa.
Então, para que serve o AVA, né? O que é o AVA? Então, o AVA é um ambiente virtual de aprendizagem. Então, quando vocês acessam o portal, lá é o AVA. Para que existe o... Oi? A mensagem cai direto no e-mail. Isso, cai direto, né? Mas, de repente, alguém está com problema lá, errou o cadastramento ou não no cadastramento errado, né? Pode ser que você não receba e-mail. Espero que seja tudo certinho com todos. Ou então alguém pode direcionar a mensagem, talvez para uma caixa de spam também, né? Pode acontecer. Então é bom sempre tomar cuidado, né? Ver se está tudo ok. E se tiver algum problema, avisar a coordenação, né? Para poder arrumar o e-mail. Certo? Então, para que serve o AVA, né? Ele fala ali, ó, facilita a cooperação mútua no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que é o AVA? É um software, né? No caso, pode ser gratuito, como pode ser pago também. Tem empresas que desenvolvem AVA e alugam para as outras universidades, escolas poderem usar. Da mesma forma que nós usamos o Moodle, né? Que é um software gratuito, um software livre gratuito. Ele fala, facilita no processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, o que tem aqui no caso? Nós temos aqui, né, uma plataforma onde você vai simplesmente fazer o quê? Você poder ter uma interação entre o professor e aluno, você vai poder avaliar o aluno, né, como exemplo, com o nosso questionário, você vai poder fazer chats, fóruns, ou seja, ter uma série de informações, né, e troca de informações que nós podemos fazer. Então, isso é um ambiente virtual de aprendizagem. Não seria como a gente criar por exemplo, né, um blog. Um blog não ia ter toda essa interação que nós temos aqui agora. Né? E um blog é uma ferramenta bem simples de se fazer também. Mas a interação que nós temos, poder avaliar, poder fazer muita coisa, né? Como se fosse uma sala de aula, isso não permite. Agora o AVA não, o AVA é justamente voltado para isso. Então ele fala depois lá, oferece um conjunto de ferramentas tecnológicas que permite aos participantes realizar atividades em tempo e espaço determinado por eles mesmos. Tá? Ou seja, então vocês têm atividade, no caso, o tempo, né? Nós que estamos determinando, até para se deixar, se a gente abrir esse questionário para vocês responderem do primeiro até o último dia da disciplina, com certeza todo mundo ia deixar para o final. Então a gente tem que deixar o quê? Fazer digamos assim, né? Repartir os questionários em determinado prazo, justamente para você poder estudar semanalmente e poder responder e ter, digamos assim, sua nota, né? Referente àquela semana. Então isso que é importante. Tá? Então, e além disso, se você tem lá a sua disciplina montada lá, pronta para você, então você tem condições, o quê? De você separar o seu espaço, você organizar o seu tempo para isso. Inclusive, nós temos até o guia, né? Que ajuda um pouquinho como você organizar seu horário. Mas se você não faz, se você não gostou da forma que está do guia, você pode preparar você mesmo, né, o seu horário, desde que se encaixe mais ou menos, né, num plano que a gente está estimando, porque senão você pode perder um questionário, então prejudicar a sua prova. Então, se você tiver, né, organizando bem o seu tempo, tentar sempre fazer de forma que tudo encaixe direitinho. E o AVA, como ele te dá muita informação, tem como você fazer isso, né, organizar seu tempo. E no terceiro item lá, proporciona estabelecimento de interações e colaboração, respeitando as singularidades dos participantes e sua capacidade para trabalhar em equipe. Então, isso que o AVA cria, né? Por exemplo, quando você usa um fórum, então é você poder trabalhar com a interação dos demais. Ah, mas eu nunca entrei num fórum, então é sempre bom participar do fórum. Se você não começou agora, é bom, pelo menos, já tentar ir participando nos demais. Por quê? Porque quando chegar numa parte mais complicada, a interação entre vocês vai ser muito importante. De repente, você pode até um dia, né, conhecendo seus colegas, começar a montar grupo de estudos, sempre para facilitar, né, o entendimento de alguma disciplina mais complexa. E isso vai ser muito importante para vocês. E o ABA, né, está aí para isso, certo? Então, tem que tomar muito cuidado, né, de tentar sempre tentar usar todos os recursos disponíveis, porque quando você chegar mais à frente, né, quando a disciplina ficar mais complexa, você já tem um domínio bem grande, né, muito maior do que teria hoje, para poder usar a plataforma da melhor forma possível.
Então as vantagens da utilização dos AVAs. Então vamos ter então uma interação entre o computador e o aluno, certo? Ou seja, então você vai usar o seu computador, o seu smartphone para poder utilizar esse ambiente. Aí, professor, tem a possibilidade de dar atenção individual ao aluno, tá? Porque cada aluno tem sua nota, se alguém tiver alguma dúvida, né, via mensagem ou via outra forma, tem como a gente poder conversar com o aluno, responder, tirar dúvidas. Aí a possibilidade do aluno controlar seu próprio ritmo de aprendizagem, assim como a sequência e o tempo. Como eu disse antes, nós temos um guia, então nós temos lá mais ou menos como que a carga horária está distribuída em cada semana. Não é que você pode controlar seu tempo, né? E você vai deixar tudo para a última hora. Então, o guia serve justamente para isso, para auxiliar. Aí, usando o guia, né, que nós disponibilizamos, mais as ferramentas disponíveis do AVA, e com o que você tem disponível, né, para o estudo, ou para se dedicar ao estudo, então você tem que tentar criar uma rotina justamente para isso. Se você conseguir fazer isso, ótimo. Daqui para frente vai ficar cada vez mais fácil, porque você vai conseguir acostumar com isso, certo? Aí, a apresentação dos materiais de estudo de modo criativo, atrativo e integrado, estimulando e motivando a aprendizagem. Claro que isso também depende um pouco do professor, né? Tem professor que é mais criativo, outro menos. Tem professor, por exemplo, que gosta de montar videoaula, tem professor que gosta de fazer alguma outra coisa, né? Então vai depender muito, até porque dependendo da disciplina, ele exige mais ou menos interação, né? Ou mais ou menos também algum estímulo, tipo, por exemplo, alguma ferramenta diferenciada que você pode usar para o aprendizado, tá? Então vai depender muito então do professor, mas o AVA permite que você use isso. É igual o Daniel está falando aqui, o aluno tem que ter responsabilidade e comprometimento. Esse é o básico, né? E o pior, né? Não é responsabilidade com os outros, é responsabilidade com ele mesmo, comprometimento com ele mesmo. Porque não é o curso que vai falar que você tem que estudar, é você que tem que correr atrás. Bom, pessoal, então voltando aqui, então, na vantagem da utilização dos AVAs, então tá lá, possibilitar o educador acompanhar todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, nós temos acesso, né, até para saber se vocês estão ou não estão acessando, se vocês estão fazendo suas atividades. Tá? Então, tem muita coisa que a gente tem como ter informação. Claro que não é o professor, né, eu que vou estar fazendo tudo isso, tem uns tutores para isso. Né, porque, não, se você tem uma ideia, tenho mais ou menos, contando todos os polos, quanto é mesmo? Tem quase 250 alunos, né, que eu estou gerenciando, digamos. Então não tem como eu ficar atendendo, né, pessoalmente, né, via fórum, via outra coisa, né, pessoalmente, praticamente é complicado, é muito difícil. Então, para isso que existem os tutores, né, então tem tutor que pega um ou dois polos, tem uma quantidade máxima de alunos que eles podem pegar, então eles vão atendendo, então, por polo. Aí algum problema, né, alguma coisa, eles comunicam para mim, ou então eu passo informações para eles também, né, principalmente sobre as disciplinas, então eu passo para eles, e é dessa forma que funciona. Tá? Então, ou seja, então, o educador, no caso, talvez o tutor, até eu também, né, se for algum problema mais sério, né, a gente pode resolver, não tem problema. Então, o AVA está aí justamente para isso. Então, aí, o próximo item, facilitar a interação entre os alunos e o tutor. Tá? Então, o tutor que você deve receber a informação dele, você vai ter a aula presencial com ele. Então é isso que ele vai fazer. Então ele vai estar em contato direto com vocês. Não vou estar eu diretamente com vocês, mas eu vou estar sempre acompanhando também. Tá? Então, dessa forma que funciona então praticamente esse nosso ensino à distância. Então tem um professor que gerencia a disciplina praticamente, né, disponibiliza todo o conteúdo, ele que monta as aulas, ele que prepara todo o material, e o tutor que, junto com o professor, ele tenta repassar essa informação para vocês. Então, alguma dúvida mais simples, alguma coisa, né, básica, por exemplo, né, questão dos questionários, é tudo por conta deles. Tá? Eu não estou corrigindo o questionário de ninguém. Eu olho, né, de vez em quando, vejo se o pessoal está fazendo, né, que nota que, que vocês estão tirando, mas agora a correção é por conta deles. Aí a possibilidade de ser usado para avaliar o aluno está claro, né? Então tem lá então os questionários, inclusive provas, né, poderiam ser feitas também online. Só que a prova presencial, né, é sempre bom fazer justamente até para ter uma interação, né, entre o polo e os alunos.
Senão o aluno que é meio distante, né, ficaria praticamente sem nunca ir ao polo, né? Isso não é bom para o aluno, é bom ele saber que ele está estudando, que está em algum local, e que se ele precisar, tem uma base, né, de apoio para ele. Aqui ele fala aqui, né, que vocês têm dois tutores, o presencial e a distância. O presencial, que é o de vocês aí, ele não é preparado para ensinar a disciplina. Ele está aí o quê? Para auxiliar você na utilização do ARVA, né? Em algum problema, justamente você tem que talvez comunicar com a coordenação, né, do curso, algum, talvez até com o IF, então ele tem um caminho mais fácil, ele pode entrar em contato com a pessoa certa, mas ele não vai, por exemplo, poder tirar dúvida das disciplinas, né, que vocês estão fazendo. Tá? Então ele vai poder falar sobre a prova, né, quando que vai ser, qual que vai ser o horário, mas não sobre a disciplina. Aí o tutor à distância, que é esse que vai dar uma aula, né, presencial para vocês, aquele que está acompanhando seus questionários, ele é o tutor o quê? Que conhece a disciplina, está preparado para a disciplina, tanto que provavelmente o tutor que vocês estão tendo comigo não vai ser os mesmos nas outras disciplinas, tá? Por quê? Porque cada disciplina exige uma especificidade própria, né, da disciplina. Então, cada hora você vai ter um tutor diferente com um professor diferente. Não quer dizer que não possa repetir, né? Que ele pode dominar mais de uma área, mas não vão ser sempre os mesmos, certo? E então, o tutor local, né? Ou presencial, então ele vai solucionar os seus problemas ali. Tá? Não adianta você querer tirar dúvida de programação com ele, que provavelmente ele não vai saber, a não ser que ele seja um programador, certo? Olha lá, então aí beneficia no último item, né? Beneficia a comunicação na EAD. Aí, como a gente está fazendo agora, né? Apesar do Zoom, né, não ser a ferramenta que está lá no portal, mas lá tem toda a informação de quando que vai acontecer, né? Tem as mensagens, tem a troca de informação. Então lá tem toda a informação que você precisa para poder andar com o seu curso.